O cenário é uma biblioteca antiga, onde livros e pergaminhos estão espalhados sobre uma mesa de madeira. Lombroso, o renomado criminologista, está sentado, imerso em pensamentos sobre a natureza do crime e da moralidade. De repente, uma luz suave preenche o ambiente, e diante dele surge Jesus, com um olhar sereno e compassivo. Quem és tu? Esta luz, este sentimento de paz. Eu devo estar sonhando. Não é um sonho, Césare. Eu vim para falar contigo sobre tuas dúvidas e reflexões sobre a natureza do homem. Se és quem penso, então és o mestre que muitos chamam de Salvador. Diga-me, Senhor, sempre busquei entender por que alguns homens são inclinados ao crime. Meu trabalho foi desvendar se isso estava escrito nos traços do corpo ou nas sombras da mente. Estou certo em acreditar que há criminosos natos? O homem é mais do que seus ossos e feições, Cesare. A essência de cada ser não se limita ao que se vê, mas sim ao que habita no coração. Nenhum nascimento sela um destino de maldade, pois a luz sempre pode encontrar aqueles que a buscam. Mas estudei inúmeros casos. Vi padrões em assassinos, ladrões e homens cruéis. Marcas no crânio, formato do rosto, sinais que pareciam apontar para uma natureza perversa. Estaria eu equivocado? O erro não está na busca pelo entendimento, mas em crer que o destino de um homem está traçado desde seu nascimento. O crime não nasce com o homem. Ele é moldado pelo mundo, pelas escolhas, pelas dores que carrega e pela falta de amor que recebe. Então, dizes que a sociedade e a moralidade têm mais influência sobre o crime do que a biologia? A biologia pode oferecer inclinações, mas o espírito sempre tem o poder da escolha. Muitos que foram marcados como criminosos puderam se redimir, enquanto outros que pareciam nobres e justos caíram em seus próprios pecados. Não olhes apenas para a carne, Cesare, mas para a história de cada alma. Lombroso baixa o olhar, como se repensasse décadas de estudo. A ideia de um destino imutável parece agora mais frágil diante das palavras daquele que prega a redenção. Se o crime não está no sangue, então toda a alma pode ser salva. Todo homem tem dentro de si tanto a sombra quanto a luz. Mas aquele que escolhe amar, perdoar e transformar-se, encontra sempre um caminho de redenção. O diálogo continua, enquanto Lombroso começa a perceber que a justiça verdadeira não está apenas na ciência, mas também na compaixão e na capacidade humana de mudar. A conversa continua na biblioteca antiga. Lombroso agora está mais reflexivo, encarando os livros sobre criminologia que o cercam. A presença de Jesus permanece serena, mas intensa. Mestre, se a sociedade tem tanta influência na formação de um criminoso, então a culpa pelo crime não deveria recair sobre o indivíduo, mas sobre o meio que o formou. O meio influencia, mas o homem ainda possui o livre-arbítrio. Há aqueles que, mesmo diante da miséria, escolhem o caminho do bem. E há os que, cercados de oportunidades e riquezas, escolhem o mal. A responsabilidade nunca é inteiramente externa, nem totalmente interna. Então não há um fator absoluto? Nem a biologia, nem o ambiente, nem mesmo a moralidade são determinantes por si só? O ser humano é um mistério divino, Cesare. O crime não pode ser reduzido a uma fórmula, pois cada vida é única. Há os que erram por ignorância, os que caem por fraqueza e os que escolhem o erro conscientemente. O verdadeiro desafio da justiça não é apenas punir, mas compreender e transformar. Interessante. Sempre acreditei que o estudo das feições e da anatomia revelaria a verdade sobre os criminosos. Mas se a salvação é possível para todos, então minha teoria dos criminosos natos perde sua força. Jesus, o conhecimento que buscaste não foi em vão, Cesare. Teus estudos mostraram padrões e indícios, mas não determinaram destinos. Assim como um médico observa sintomas para curar uma doença, tu poderias usar teus achados não para condenar, mas para resgatar os que correm risco de se perder. Resgatar, mas como evitar que alguém trilhe o caminho do crime? Com amor e justiça, não apenas com punição. O criminoso deve ser responsabilizado, mas também compreendido. O castigo pode deter, mas a compaixão pode transformar. Lombroso cruza os braços pensativo. Suas ideias sobre o crime começam a se desfazer como um edifício reformado do alicerce para cima. Isso muda tudo. Será que fui cego ao focar demais na biologia e ignorar a alma humana?
A verdadeira sabedoria não está em nunca errar, mas em reconhecer o erro e evoluir. O silêncio preenche a sala, apenas interrompido pelo farfalhar de uma página virada por um vento invisível. Lombroso encara Jesus, sentindo que sua visão de mundo nunca mais será a mesma. A antiga permanece envolta em um silêncio reflexivo. Lombroso encara os livros de criminologia ao seu redor, mas, dessa vez, com um olhar de dúvida. Jesus o observa com serenidade, esperando que ele mesmo formule as perguntas que já começam a borbulhar em sua mente. Mestre, se o crime não é apenas uma questão biológica, mas também moral e social, então a justiça que aplicamos pode ser falha. Toda justiça humana tem suas limitações, pois nasce das percepções e imperfeições do homem. Muitas vezes ela condena inocentes e absolve culpados. A verdadeira justiça não é apenas a que pune, mas a que restaura. Mas então, o que fazer com aqueles que insistem no crime? Aqueles que, mesmo tendo oportunidades, escolhem prejudicar os outros? A sociedade deve se proteger, sim, mas sem esquecer que todo ser humano pode mudar. Alguns corações endurecem e rejeitam a luz, mas nunca se deve negar a possibilidade de redenção. Sempre acreditei que alguns eram criminosos por natureza, determinados desde o nascimento. Mas agora começo a perceber que não há um destino fixo. O ambiente, a educação e até mesmo o arrependimento podem mudar a trajetória de um homem. Exato, Cesare. Assim como a doença pode ser tratada, a alma humana também pode ser curada. Alguns precisam de tempo, outros de compaixão e alguns de um choque de realidade. Mas ninguém está condenado antes mesmo de ter vivido. Lombroso. E se eu tiver cometido injustiças ao longo da minha vida? Se minha teoria fez com que pessoas fossem vistas como irrecuperáveis, então agora tens a chance de ensinar algo novo. A ciência evolui, e o coração do homem também. A humildade para reconhecer erros é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Lombroso. A punição por si só nunca será suficiente, não é? A punição pode interromper um ato, mas só o amor e o conhecimento podem transformar uma alma. Lombroso olha para Jesus e, pela primeira vez em muito tempo, sente que está começando a compreender algo maior do que suas próprias teorias. Lombroso caminha lentamente pela biblioteca, tocando os livros que antes representavam a base inabalável de sua teoria. Mas agora ele sente que cada página carrega apenas fragmentos da verdade. Jesus permanece ao seu lado com um olhar compreensivo. Mestre! Se a redenção é possível, então não há homem verdadeiramente mau? O mal não nasce, Cesare. Ele se constrói através das escolhas, das feridas não curadas, da ignorância cultivada. Mas onde há trevas, sempre pode haver luz, desde que a alma esteja disposta a enxergá-la. Durante anos classifiquei os criminosos como irrecuperáveis, como se estivessem presos a um destino inevitável. Mas agora percebo que, ao rotular alguém dessa forma, eu poderia estar negando sua chance de mudar. Cada rótulo pode se tornar uma prisão. Quando um homem é visto apenas pelo que fez de errado, ele se torna aquilo que o mundo espera dele. Mas se for visto pelo que pode se tornar, então pode encontrar um novo caminho. Lombroso, e aqueles que foram condenados injustamente por teorias como as minhas? Como posso reparar isso? O verdadeiro arrependimento não está apenas no pesar, mas na ação. Use teu conhecimento para mostrar ao mundo que os homens não devem ser julgados apenas pelo seu passado, mas pela capacidade que têm de se transformar. Então, devo abandonar tudo do que estudei? Não. O que aprendeste tem valor. Mas agora tens uma nova missão: refinar tua visão, trazer humanidade à ciência e lembrar ao mundo que, por trás de cada comportamento, há um ser humano capaz de amar, sofrer e mudar. Lombroso olha para seus próprios livros uma última vez. Agora não os vê como verdades absolutas, mas como degraus em sua jornada de aprendizado. Ele se volta para Jesus com um olhar de respeito e humildade. Mestre, obrigado. Meu espírito carrega agora um novo peso, mas também uma nova responsabilidade. E onde há responsabilidade, há também esperança. O conhecimento, Cesare, não deve aprisionar, deve libertar. Lombroso fecha os olhos por um instante, absorvendo as palavras. Quando os abre novamente, Jesus já não está mais ali. Mas algo dentro dele mudou para sempre.